A história de uma das cidades mais antigas do Ceará, Icó, e sua história é contada ao longo dos anos. A arquitetura da cidade como inspiração para o artesanato. Agora no Diário Repórter. Olá, boa noite. Icó é uma das cidades mais antigas do Ceará. É conhecida pelo seu sítio histórico, que se destaca pela arquitetura de estilos variados. Há muito ela se desenvolveu pelo comércio de carne e couro. Hoje, sua história e arquitetura são fontes de inspiração para o artesanato. A colonização dessas terras se deram no final do século XVII para o século XVIII. A cidade de Icó surgiu com a chegada dos homens do São Francisco. Eles chegaram aqui no dia 24 de janeiro de 1682. Morre uma das filhas de Francisco de Monte Silva e ela foi sepultada em campo aberto. A sua mãe, muito pesarosa, pediu que ele comprasse uma meia légua de terra e no centro dessa légua construísse uma capela. Ele fez isso, comprou meia légua de terra, construiu a capela, que hoje é a igreja matriz, né? A cidade foi criada por determinação de Carta Régia. O traçado urbanístico seguiu normas da coroa portuguesa. A cidade tinha que ter uma rua larga que dá próxima à margem de um rio. E nessa rua larga tinha que ter uma rua do meio, que era a rua de serviço. E em seguida uma rua onde ia morar toda a elite do Icó. Onde por muitos anos foi a rua dos portugueses, né? Por sua localização estratégica, Icó se desenvolveu em torno do comércio, sendo ponto de encontro das estradas do sertão sul do Ceará. E aqui nós estamos, foi a antiga Estrada Geral do Jaguaribe. Aqui foi a maior estrada comercial de toda a província do Ceará. Para você ter uma ideia, por aqui até 1859 circulava mais de 1000 carros de bois por ano, transportando a safra que vinha do Cariri e as coisas que vinham da Europa, né? Chegando aqui era um entroncamento, era um centro distribuidor. Aqui distribuía mercadoria para Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco. Durante muito tempo, Icó foi uma cidade rica que se destacava. Chegou a superar Fortaleza e outras cidades como Sobral. Icó superou todas as cidades, né? Icó era como um funil. Tudo que passava no Ceará, primeiro tinha que passar por Icó. Aqui nós tínhamos a melhor educação, a melhor saúde, né? O maior centro comercial de todo o Ceará era aqui no Icó. E para você ter uma ideia, os casarões mostram como foi Icó no passado, né? Aqui nós tivemos o maior número de representantes na Assembleia Provincial do Estado do Ceará, foi Icó, né? E como os grandes intelectuais que saíram daqui, como o Tristão Gonçalves, que nasceu naquela casa ali, o neto da Barba de Alencar, o Antônio Pinto Nogueira Scioli e tantos outros como Erato Graças, que nasceram aqui no Icó. O desenvolvimento de Icó foi impulsionado pelo charque e pelo couro. Icó era o centro distribuidor. A criada foi logo no começo, por volta de 1750, 1700, aqui onde o gado chegava aqui, ela era levado para o Aracati. Lá ele era abatido e muitos voltavam para cá para ser distribuído em outros estados, né? E também o couro que vinha era curtido aqui, transformado em sola, e isso aqui era exportado para a Europa, Estados Unidos. Para você ter uma ideia, as maiores fazendas de gado ficavam aqui às margens do Rio Salgado e às margens do Rio Jaguaribe, né? E os maiores fazendeiros da província do Ceará eram aqui no Icó, os maiores criadores de gado. Para se entender, nós tínhamos aqui o Barão do Crato, que tinha mais gado, mais terras, Dona Jonoca, Glória Dias, são as pessoas poderosas que tinham a maior criação de gado aqui em toda a região. Nos imóveis de destaque da cidade, que remetem à riqueza do passado, é possível perceber a variedade de estilos da arquitetura. Nós temos aqui a Igreja do Bonfim, que hoje é o santuário, né? Nós vemos a arquitetura barroca, ainda mais com algum estilo rococó. E logo ao lado da Igreja do Bonfim nós temos uma arquitetura em estilo colonial. Pela sua coberta, pela cimalha, pela cercadura que há nas portas. E em seguida nós temos o Teatro da Ribeira dos Icós, que é um teatro estilo neoclássico com inspiração paladiana.
E logo aqui nós temos um estilo eclético, é um estilo gótico e neogótico, que é a Casa de Câmara e Cadeia. E aqui nós temos um estilo barroco, que é um barroco autêntico, né? Que tem chamado a atenção de muitos curiosos, uma edificação de 1709. Nós temos 4 igrejas ainda em estilo barroco, original, né? Uma de 1709, outra de 1749, outra de 1763 e outra de 1800. Essas 3 igrejas barrocas que têm guardado ainda as suas características original. No final do século XIX, início do século XX, a cidade entrou em decadência. 3 fatores contribuíram para a decadência do Icó. O primeiro aconteceu em 1863, que foi a epidemia do cólera mórbido, que dizimou 1/3 da população do Icó. Aí veio o segundo, que aconteceu em 1877 a 1879, que foi a Grande Seca. E toda essa criação de gado que nós tínhamos aqui, que era a maior da província do Ceará, com a seca morreu todo o gado e muitas pessoas foram embora, outros morreram de fome, outros pegaram doença como beriberi, como cólera, e aí foi um fator onde o Icó entrou em decadência. E depois veio o golpe de misericórdia, que foi em 1910, que era o traçado da linha de ferro, que iria passar justamente aqui. Mas por falta de interesse político da época, não aceitaram que passasse aqui. E essa estrada que ia passar aqui no Largo do Tebés, ela foi desviada para Iguatu, Crato, né? E todo esse comércio que nós tínhamos aqui foi transferido para Iguatu, para a região do Crato. E com isso Icó perdeu o seu poder econômico e nunca mais conseguiu recuperar. Mas a riqueza arquitetônica de Icó foi preservada. Em 1997, quase 300 imóveis foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Icó isso aqui passou a ser preservado, né? E com a participação do IPHAN, hoje as pessoas não podem mais mexer nesses casarões, né? Porque eles têm que ser preservados até mesmo na parte de pintura. Qualquer reforma que venha a ser feita aqui tem que ter autorização do IPHAN. E hoje nós temos um patrimônio cultural, histórico, edificado, que está sob lei federal, né? Todo esse patrimônio serve como fonte de inspiração para outra riqueza da cidade, o artesanato. Depois dos comerciais, a associação que une artesãos e artistas de Icó e divulga a cultura da cidade.